Até a década de 60 do século passado, Nova Friburgo tinha ligação com Minas Gerais através do subtrecho da linha férrea de Sumidouro. A companhia Leopoldina Railway Company oferecia aos friburguenses acesso ao estado de Minas até a estação de Melo Barreto. Embarcava-se na estação de Conselheiro Paulino e seguia-se pelas estações de Dona Mariana, Murinelli, Barão de Aquino, Sumidouro e Bela Joana até alcançar o estado mineiro. Essa era a ponte de ferro na altura do sítio de Manuel do Queijo, a caminho de Sumidouro. Infelizmente, foi destruída pela tragédia climática de 2011. Sumidouro possuía o mais belo trecho da linha férrea fluminense, que passava por um lindo vale sobre a Ponte Seca, na altura da fazenda Santa Mônica, de propriedade do Barão de Aquino. Denominava-se Ponte Seca, pois não há um rio abaixo, e sim um majestoso vale. Possui 9 grandes pilares projetados por engenheiros ingleses da Leopoldina Railway Company. A Ponte Seca foi inaugurada em 1888 e integrava o ramal ferroviário Nova Friburgo, Além Paraíba. Bom, meu nome é Márcio. Eu sou nascido e criado aqui em Sumidouro e eu vou mostrar para vocês um pouco da onde era a antiga linha do trem. Ela vinha de Sumidouro, vindo de Além Paraíba, passava em Sumidouro, passava lá naquele canto lá perto daquelas árvores, onde tem aquele leito de terra ainda, fazia curva aqui, saía aqui, passava ali, ia seguindo pela margem de lá, do morro, e passava perto da fazenda antiga Santa Mônica, que era do Barão de Aquino, pertencia ao Barão de Aquino, fazia a curva lá, e aqui eles tiveram que construir, hoje a gente chama isso de Ponte Seca, eles tiveram que construir esse viaduto aqui de pedra, porque a curva aqui era muito fechada, o trem na época poder fazer, eles tiveram que construir esse viaduto aqui para poder dar ângulo na curva do trem, para ele poder seguir viagem até a próxima estação, que era Murinelli, e de Murinelli seguir pela serra até Dona Mariana. Passava lá em cima, seguindo a serra, ele ia serpenteando aqui a serra todinha até chegar em Nova Friburgo. É importante observar no trajeto da linha, quando da construção, que ela ficou muito maior
do que deveria, em função de atender as grandes fazendas de café da época. Aqui mesmo, próximo, já a fazenda do Barão de Aquino e a fazenda Bela Joana e várias outras da época, grandes fazendas cafeeiras, e que o trajeto então tinha que passar, muitas vezes criava-se até uma estação de trem para atender a demanda daquelas fazendas de café. O trajeto todo foi em função disso e uma produção açucareira também que surgiu ali, né, na divisa com Minas Gerais. Um fato interessante é que na época da construção, agora recentemente a gente descobriu um registro que esse viaduto para a empresa que construiu foi batizado, vamos dizer assim, de viaduto da Boa Fé. Ponte Seca foi um nome popular que surgiu posteriormente em função do viaduto ele não transpassar nenhum rio, né? Apenas manter o nível da linha da estrada de ferro. Nós chegamos lá embaixo na Ponte Seca, né? Nome popular Ponte Seca. Então o trem vinha de Além Paraíba, passava em Sumidouro, fazia aquele trajeto da Ponte Seca, rodava por trás das montanhas ali, passava na fazenda Santa Mônica, que pertencia ao Barão de Aquino, rodava lá por trás e ia surgir lá naquele corte daquele barranco onde tem aquela moita de bambu lá no finalzinho. Aí vinha devagarzinho, passava em frente a esse morro aqui, fazia a volta, ia circundando a montanha lá, ia virando, até chegar em Murinelli, na estaçãozinha de Murinelli, em direção mais ou menos àquela igreja ali que era a estação de Murinelli. Dali ele vinha seguindo, passava pelo aquele corte ali, dos morros ali, vinha rodando, dava a volta lá na frente, passava lá naquele vale lá no canto lá e surgia aqui nesse leito aqui que nós estamos, seguindo daqui pelos túneis até Dona Mariana. Durante as filmagens, encontramos os pregos da ferrovia, que irão certamente para o Memorial de Sumidouro. São 3 os túneis construídos para a passagem da linha férrea. Atualmente, é o percurso favorito de quem faz trilha turística, a pé ou de bicicleta. O prazer de passar por dentro desses túneis é inestimável, imaginando o desafio que deveria ter sido para construí-los no século XIX. Localizamos durante a filmagem a placa de identificação do túnel. Sumidouro pertenceu a Nova Friburgo durante quase todo o século XIX. Era freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer, considerada de maior potencial econômico proporcionado pelo plantio do café. Perdeu essa freguesia para o distrito de Magé, porém, em 1848, volta a pertencer a Nova Friburgo. Essa freguesia ficará ligada à Vila Serrana até o ano de 1881, quando será incorporada ao município do Carmo. A geopolítica da República Velha era extremamente instável.
Em 1890, a freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer desmembra-se do Carmo, ganha status de município e passa a denominar-se Sumidouro. 2 anos depois, sofre uma perseguição política e fica suprimido o município de Sumidouro. Uma parte passa a pertencer ao Carmo, outra a Duas Barras e uma terceira a Sapucaia. No entanto, no mesmo ano, em 1892, fica restabelecido o município de Sumidouro com todo o seu território. Sumidouro é dividida em terras quentes e terras frias. No período em que era freguesia de Nova Friburgo, o café era plantado nas terras quentes, onde predomina a pecuária. Sua economia girava igualmente com a produção de açúcar nos engenhos, alguns deles de propriedade de descendentes de suíços e de imigrantes italianos. Seus vales férteis são banhados pelo rio Paquequer e seus afluentes. A partir de 1940, nas áreas montanhosas, com altitude que chega a 1.300 metros de altura, tem início a produção de hortaliças, legumes e flores, base de sua economia até hoje. A presença indígena deixou sua marca em artefatos de trabalhos como martelo, machadinhas, pontas de flechas, material têxtil e urnas funerárias, continuamente descobertas em propriedades de Sumidouro. Segundo pesquisa do Instituto dos Arqueólogos do Brasil realizada nesse município, os vestígios podem ser de aldeias da tradição Una, que remontam a mais de 1000 anos. Não havia limite para a passagem da linha férrea. Se haviam morros, eram transponíveis por meio de túneis, como vemos nessas imagens. Muitas vezes haviam caminhos mais fáceis e menos onerosos para a passagem do trem. Mas interesses de fazendeiros locais de que a linha férrea passasse por dentro de sua propriedade acabava prevalecendo e o percurso se adequava a vantagens particulares. Na saída desse túnel, uma das imagens mais pitorescas de Sumidouro. Avista-se a fazenda Santa Cruz, que pertencera à família Jordão no século XIX. O fato da ferrovia passar por essa propriedade demonstra prestígio do fazendeiro. A família Jordão fez grandes investimentos na vila de Nova Friburgo, sendo o mais exponencial deles o Teatro Dona Eugênia, palco de grandes óperas de companhias italianas no final do século XIX.
Fazenda Santa Cruz foi uma das maiores unidades de produção de café de Nova Friburgo. A partir da segunda metade do século XIX, modestas casas de vivenda vão dando lugar a habitações mais confortáveis com a contratação de artesãos, carpinteiros, alveneiros, marceneiros e, ocasionalmente, um artífice francês. Muitos escravos se tornaram marceneiros hábeis. Em lugar das outrora toras cruas, madeiras esquadrejadas à mão, terra vermelha e granito para os alicerces são utilizados nas construções. Porém, a maioria das paredes continuava sendo construída de pau a pique, como vemos nessas imagens. O melhoramento dessas paredes consistia no cuidado com que eram assentados os paus de prumo, encaixados nas vigas de cima e de baixo, e no melhor acabamento do revestimento e da caiação das paredes. A estrutura da parede de pau a pique era sólida, exigindo, porém, a construção de um beiral para protegê-la da chuva. Da olaria, que quase todas as fazendas possuíam, vinham as telhas substituindo o sapé. Com exceção da cozinha, que era de terra batida ou de tijolo vermelho, os cômodos da casa ganham um soalho de madeira. O mobiliário dos fazendeiros nas primeiras décadas do século XIX era modesto e consistia em baús de madeira ou de couro cru, bem como simples banquetas. Na segunda metade daquele século, vão sendo substituídos por belos móveis de jacarandá, mogno e vinhático. Banheiro não existiam nas fazendas, sendo utilizadas bacias para o banho e urinóis. Porcelanas inglesas com as iniciais da família, cristais e prataria já são encontrados nessas propriedades a partir da segunda metade do século XIX. A restauração da Fazenda Santa Cruz vem sendo feita pelo senhor Miltolino Donin de Souza, que irá transformá-la em uma pousada, como fora na primeira metade do século XX. O fim da escravidão, associada à falta de adubação da terra, diminuindo a produtividade dos cafeeiros, provocou a bancarrota de muitos fazendeiros dessa região. Até a década de 30 do século XX, algumas fazendas, agora já município de Sumidouro, ainda produziam café. Os latifúndios do tempo do Império encontram-se desmembrados em propriedades menores, em razão de partilha feita entre os herdeiros. Já não se pode mais falar em latifúndios na estrutura agrária de Sumidouro como outrora. Com o fim da escravidão, adotou-se inicialmente o sistema do colonato. Muitos portugueses e italianos se estabeleceram como colonos nessa região em substituição à mão de obra escrava. A Fazenda Santa Cruz recebeu esses colonos. Como esses imigrantes adquiriram posteriormente suas próprias propriedades, a única maneira encontrada pelos produtores rurais foi o sistema de arrendamento ou parceria na relação de trabalho, para resolver o problema da falta de mão de obra no campo. Muitos fazendeiros migraram para a pecuária, que demanda menos mão de obra. Em meados do século XIX, a mais aperfeiçoada máquina de beneficiar café, que removia sua casca e polpa, era o engenho de Pilões. Suas dimensões e custo de construção tornavam-na acessível somente aos maiores fazendeiros. Os que não possuíam esse mecanismo batiam o café com casca, conhecido como café em coco, com varas, ou utilizavam o monjolo para socar o café. Já outros empregavam escravos para pilar o café em pilões. Geralmente, o engenho de pilões era movido mecanicamente pela força de uma grande roda hidráulica. Simultaneamente, ventiladores manuais ou mecânicos sopravam os resíduos em substituição das peneiras.
O atual dono da fazenda Santa Cruz, Sr. Miltolino Donin de Souza, tem um desses engenhos de pilões em perfeito estado e colocará em funcionamento no centro de memória que está criando em sua propriedade. Nas paredes, ainda podemos ver as inscrições do século XIX de comercialização do café, escritas a lápis. Nessas imagens, o tanque para lavar o café e o terreiro de pedra para sua secagem. Alguns fazendeiros substituíram os terreiros de terra, frequentemente recobertos de lixo e poças d'água, por terreiros de tijolo, alvenaria ou cimento. Nos terreiros maiores, providos de melhor sistema de drenagem, o café secava mais depressa e estragava menos. A Fazenda Santa Cruz atualmente produz cachaça, cuja marca é o nome da propriedade. A moagem de milho plantado na fazenda ainda é feita por uma pedra vulcânica e igualmente comercializada. Tirei uma foto com o Sr. Miltolino para registrar o momento em que visitei a Fazenda Santa Cruz. Onde outrora foram morros repletos de cafezais, hoje estão cobertos por braquiárias que mal se aproveita para a alimentação do gado. No entanto, como a natureza é pródiga, já percebemos a floresta se reconstituindo naturalmente.
Estamos percorrendo o caminho pelo qual trafegava o trem. Até o final da década de 30 do século passado, predominou o cultivo do café nas terras quentes como a principal atividade econômica de Sumidouro. Na agricultura, os japoneses tiveram um papel inovador em Sumidouro ao ensinar o cultivo de caqui e técnicas agrícolas no plantio de olerícolas. Dona Mariana, distrito de Sumidouro, é uma das maiores áreas de concentração da comunidade japonesa desde meados do século XX. A utilização das terras frias para o cultivo de legumes e hortaliças de forma intensiva foi a partir da década de 70. São encontradas geralmente lavouras de abobrinha, agrião, alface, batata doce, beterraba, brócolis, cebolinha, cenoura, chicória, chuchu, couve, couve-flor, jiló, pimentão, tomate e vagem. A plantação de olerícolas nas terras frias ocorre durante todo o ano e boa parte é comercializada no Ceasa de Nova Friburgo. Atualmente, a economia de Sumidouro é essencialmente agrícola e boa parte da população vive na área rural. O censo de 1872 traz o único registro oficial da população escrava nacional. Nesse ano, a população escrava superava a livre na freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer. Do total de 4.015 habitantes, 2.167 eram de escravos. A senzala da fazenda Santa Cruz ficava próxima à casa de vivenda e, segundo informações, depois foi adaptada para receber os colonos italianos e portugueses. Qual o nome todo da senhora? Lenice. Lenice de quê? Maria. Lenice, você nasceu aqui nessa fazenda? Ou você foi criada aqui? Não, eu nasci aqui. Você nasceu aqui nessa fazenda? Nasci. Ela mudou um pouquinho, né, desde Muita que você... coisa. Né? O que você lembra na sua infância aqui dessa fazenda? O que eu lembro? Eu lembro de uma... Aqui assim, que era uma piscina, tinha uma piscina. Aqui onde está esse gramado? Um gramado aqui. Eu era um pouquinho pequeno, mas eu lembro um pouquinho. Não lembro de todas, a minha infância toda aqui não. Uhum. Mas olha só, me disseram que ali antigamente era senzala, onde está esse gramado verde. Aqui? É. Mas embaixo aqui tinha uma piscina. Ah, embaixo. Mas embaixo onde está esse gramado verde aqui, que a gente está vendo? Não. E aqui era uma cela mesmo dos escravos, né? Você ouviu falar isso? Eu ouvi falar. Que é onde ficavam os escravos. É. E o que você mais lembra aqui dessa fazenda? É isso que eu lembro disso. Como toda localidade tem a sua nobreza, José de Aquino Pinheiro, o Barão de Aquino, era o que representava a mais alta estirpe da freguesia de Nossa Senhora da Conceição do Paquequer. Nasceu em 7 de março de 1837, na fazenda Ribeirão, distrito de Cantagalo. Proprietário da fazenda Santa Mônica, na freguesia do Paquequer, o Barão de Aquino era um homem culto e filho de um visconde. Faleceu em 1921, aos 84 anos de idade, sendo monarquista convicto até a sua morte. O rico acervo documental da Fazenda Santa Mônica foi transferido para o Arquivo Nacional para o tratamento arquivístico e guarda. A antiga freguesia de Nova Friburgo tem muita história. O capitão Manuel Silvestre da Silveira, proprietário da fazenda do Paredão, deixou um diário com recomendações de como lidar com os escravos, registro de revoltas e assassinatos dos cativos, relações familiares, registro da presença indígena, rituais maçônicos, entre outros assuntos. Seu tetraneto Leonardo Iório está escrevendo um livro tendo essa documentação como fonte. O
Os descendentes do Barão de Aquino vivem até hoje em Sumidouro, como seu bisneto que encontrei por acaso durante as filmagens em um bar na estrada. Seu Tadeu? Seu Tadeu, eu sou descendente da família Barão de Aquino. Bisneto do Barão de Aquino. Sou bisneto do Barão de Aquino. O que você pode falar pra gente do Barão de Aquino? Eu não tenho muito a falar, porque eu vivi numa outra época, eu não conheci o Barão de Aquino. Quem viveu aqui há muitos anos. Bom, é isso aí. Tá ok, gente. O senhor Miltolino vinha adquirindo muitas peças para decorar a fazenda e a pousada. Algumas peças de carro de boi foram restauradas para compor o centro de memória da fazenda. E Sumidouro ainda tem o privilégio de possuir a belíssima cascata do Conde D, nome em homenagem ao genro de Dom Pedro II, que visitou a região com a princesa Isabel. A Fazenda Santa Cruz é muito visitada, já que o senhor Miltolino não impede a presença de curiosos que fazem trilhas pelos túneis de Sumidouro. Mas nesse município existem muitas outras fazendas históricas do Segundo Reinado ainda bem preservadas. Nenhuma dessas propriedades foi tombada nem pelo INEPAC e nem pelo IFAM. Essas casas de vivenda são testemunho de uma época de vigor econômico de Nova Friburgo, já que pertenciam ao seu território. A Fazenda do Encanto aluga o seu espaço para grupos. Nessa propriedade temos o privilégio de ouvir o som da roda d'água.
muitas propriedades históricas são produtivas, como a Fazenda Boa Ventura, que se dedica ao plantio de verduras e legumes, forragem e pecuária leiteira. O sistema de trabalho é o da parceria, como a maioria das fazendas em Sumidouro. A Fazenda Boa Ventura possui uma belíssima capela em seu interior. A Fazenda Vista Alegre é outra propriedade histórica produtiva, pertencente à família Hertal, descendentes de colonos alemães que chegaram a Nova Friburgo em 1824 e foram em busca de melhores terras nas cabeceiras do rio Paquequé. Já a Fazenda Boa Vista produz aguardente, tendo recebido um selo de qualidade. Na Fazenda Bela Vista dos Vermelinger, descendentes de colonos suíços, a casa de vivenda não existe mais, mas restou a estrutura das paredes da senzala. Possui instrumentos de castigo dos escravos e muitos outros objetos do século XIX. Outra propriedade é a Fazenda São Bento, dos Galiano das Neves. Sua casa de vivenda está totalmente descaracterizada da original. No entanto, o latifúndio não foi desmembrado e possui a mesma extensão do século XIX. Era uma propriedade de criação de mulas de carga da freguesia de Sebastiana, quando pertencia a Nova Friburgo. Com a divisão administrativa no século XIX, passa a pertencer a Sumidouro. No auge da produção cafeeira, é erguida a Igreja Matriz, uma edificação de 1866. Já a Capela de São Sebastião, que fica no alto da colina, é outra preciosidade do patrimônio histórico de Sumidouro. No fim do século XIX, a Companhia Leopoldina enfrenta sérios problemas de atraso, ficando as mercadorias por muito tempo aguardando embarque nas estações de Conselheiro Paulino, Dona Mariana, Murinelli, Barão de Aquino, Sumidouro e Bela Joana, com perda material. Além dos fretes elevados, ocorria contínuos descarrilamentos e paradas constantes por falta de água e de carvão. A proximidade entre Nova Friburgo e Sumidouro irá diminuir com o fim do ramal férreo, desativado em 1965.
Sumidouro preserva muito bem a memória do trem. A antiga estação é lembrada nesse painel no muro. As casas dos funcionários ainda estão bem preservadas. Encontrei um grupo de crianças que faziam uma excursão pela escola municipal em um dos túneis de Sumidouro. O que vocês vieram ver aqui? A gente vê cachoeira e cascata, com atividade. Túnel, cidade. O túnel, o que passa no túnel? Será que vocês vão ver o trem? Sim! Só Tem... do túnel. A gente não sabe se vão ver. Tem certeza que vocês vão ver o trem? Se tiver o trilho. Vamos fazer o seguinte. Vai ter o trem. Se tiver trilho. Ah, se tiver trilho? Vamos fazer o seguinte. Quem acha que vai ver o trem hoje ainda, levanta o dedo. Viva o trem de Sumidouro! Viva o trem de Sumidouro! Ponte seca, túneis de trem, casas de vivenda do Império, alambiques, igrejas, artefatos antigos das fazendas de café. Tudo isso mostra a grandeza histórica do município de Sumidouro.